Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre as massas de ar que atuam no Brasil. Espero que gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, eu vou mostrar aqui o mapinha da América do Sul em duas situações: durante o verão e durante o inverno, no que diz respeito à atuação das massas de ar no território brasileiro. Então, o objetivo da aula é analisar essas massas de ar que atuam no território brasileiro, abordando as suas principais características. Lembrando que esse assunto cai com muita frequência em concursos militares e também vestibulares. Sendo assim, é preciso que vocês tenham bastante atenção. O assunto, em suma, é fácil. Então, se você prestar atenção, estudar direitinho, vai aprender com muita facilidade. Então, aqui nós temos duas situações das massas de ar que atuam no território brasileiro durante o verão e durante o inverno. Então, através desses dois mapas, é possível perceber com clareza que o território brasileiro sofre a influência direta de 5 massas de ar. 2 de origem equatorial, a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental. 2 de origem tropical, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental, e uma de origem polar, a massa polar atlântica. Como as massas de ar, elas têm períodos de maior e menor influência no território brasileiro, razão pela qual eu coloquei esses dois mapas em duas estações distintas, verão e inverno, para que vocês tenham a noção de que as massas de ar, elas não são fixas, elas se movimentam. Aí vocês poderiam me perguntar: professor, o que seria uma massa de ar? Massa de ar é uma porção da atmosfera que apresenta características comuns quanto à temperatura, pressão atmosférica e umidade. Professor, o que determina a movimentação das massas de ar ao longo das estações do ano? O que determina esse movimento é a diferença da pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica varia conforme a temperatura, conforme a altitude, conforme a latitude, e por aí vai. Então, como as massas de ar, elas sempre se deslocam de um centro de maior pressão para um centro de menor pressão atmosférica, essa diferença da pressão atmosférica em determinados pontos, não só da América do Sul, mas também do globo terrestre, faz com que essas massas de ar, elas acabem se movimentando, se deslocando, havendo determinadas épocas em que uma certa massa de ar se fará mais presente, ou seja, terá maior atuação sobre o território brasileiro, assim como teremos épocas em que uma determinada massa de ar terá o seu campo de atuação no território brasileiro mais restrito. Então, você tendo em mente que as massas de ar
se movimentam em função da diferença existente da pressão atmosférica, lembrando que a massa de ar nada mais é do que o vento, o ar em movimento, e que esse vento sempre vai se deslocar de um centro de maior pressão para um centro de menor pressão atmosférica. Então, a primeira coisa que é importante vocês terem em mente é o posicionamento dos centros de origem das massas de ar que atuam no território brasileiro. O segundo aspecto de grande importância envolve as características gerais de cada massa de ar. E o terceiro aspecto, também muito importante, a influência que essas massas de ar exercem no território brasileiro. Então, são três aspectos de grande importância que vocês não podem esquecer para poder acertar com facilidade uma questão de concurso. Então, vamos aqui analisar a primeira massa de ar, a equatorial continental. O centro de origem da MEC, massa equatorial continental, encontra-se no noroeste do Amazonas ou na chamada Amazônia Ocidental. Essa massa de ar, por ser de origem equatorial, ela é quente. Apesar de ser de origem continental, ela é úmida. Mas o que explica uma massa de ar continental ser úmida, no caso da MEC? O intenso processo de evapotranspiração que ocorre na Amazônia Sul-Americana. Cerca de 50% de toda a umidade do ar contida na Amazônia provém do processo de evapotranspiração. E é claro que outra parte dessa umidade provém dos ventos de leste que sopram do Oceano Atlântico em direção à porção ocidental da América do Sul. Calor e umidade são dois ingredientes importantes para a formação das nuvens de chuva, razão pela qual, onde a MEC atua, chove com relativa intensidade. Aqui na Amazônia Ocidental, nós temos um dos pontos do território brasileiro de maior índice pluviométrico. Em média, naquela região, chove de 3 a 4 mil milímetros anuais. Para que vocês tenham uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, capital, o índice pluviométrico médio anual está em torno aí de 1.074 milímetros. Ou seja, chove em média aqui de 3 a 4 vezes mais do que chove no município do Rio de Janeiro. A MEC, a partir da primavera, ela começa a avançar em direção aos estados do Centro-Sul, trazendo calor e umidade da Amazônia. Quando se inicia o verão, uma parte considerável do território brasileiro, envolvendo aqui a porção ocidental da Amazônia, boa parte do Centro-Sul e até mesmo a porção ocidental da região Nordeste, está sob a influência direta dos ventos quentes e úmidos da MEC. Esses ventos quentes e úmidos serão responsáveis pela formação das chuvas convectivas, que são aquelas chuvas que normalmente ocorrem no período da tarde ou no início da noite, durante as estações mais quentes do ano, sobretudo primavera, verão e até mesmo no início do outono. Quando chega o outono no hemisfério sul, a MEC começa a recuar em direção ao seu centro de origem e avançar em direção ao norte, noroeste da América do Sul. Quando chega o inverno, a MEC tem a sua área muito restrita de atuação no território brasileiro. Ou seja, a atuação da MEC durante os meses de inverno no Brasil fica restrita à porção ocidental do território brasileiro. Claro que esses ventos quentes e úmidos estão sendo projetados em direção à América Central, ao norte da América do Sul e por aí vai.
Então, esse recuo da MEC, inclusive, será um dos fatores responsáveis pelo período seco que ocorre no Brasil Central, principalmente na região centro-oeste, porque durante os meses de inverno, já no final do outono, durante o inverno e início da primavera, esses ventos úmidos da MEC não chegam no Brasil Central e por essa razão nós temos um período seco que caracteriza o clima tropical subúmido encontrado nessa região. Aquele clima que alterna uma estação chuvosa no verão com uma estação seca no inverno. Aqui nós temos as chuvas convectivas, para que vocês tenham uma ideia. Chuva convectiva, também chamada chuva de verão, é aquela que ocorre em dias de muito calor. Então, durante o dia, com intenso aquecimento da superfície, nós temos as correntes de ar quente e úmido levadas pelas correntes ascendentes de ar. Esse ar quente e úmido que sobe durante o dia, no início da tarde encontra-se com ar frio e seco que está exercendo o movimento descendente. O resfriamento do ar quente e úmido provocará a condensação do vapor d'água, dando origem a nuvens de grande crescimento vertical aqui, ó, chamadas cúmulos nimbus, que são as maiores nuvens encontradas na nossa atmosfera. Para que vocês tenham ideia, a base de uma cúmulos nimbus se localiza entre 800 a 1.200 metros acima da superfície e o topo dessa nuvem pode ultrapassar 11.000, 12.000 metros de altitude. Elas formam grandes torres verticais que em certas situações se assemelham inclusive a uma bigorna. Então, no transcurso da tarde ou no início da noite, período mais comum para que ocorra a chuva de convecção, você terá uma chuva forte acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. Normalmente as chuvas de convecção duram menos de 1 hora. São pancadas fortes, porém passageiras. E também, em muitos casos, essas chuvas de convecção são de caráter local, ou seja, pode chover numa área, pode não chover na outra. Isso é muito comum, inclusive, nas grandes cidades. Você ter bairros que registraram uma chuva de verão, uma chuva de convecção, num determinado dia, e outros bairros que não registraram chuva nesse mesmo dia. Vamos à segunda massa de ar. Aqui nós temos a MEIA, a massa equatorial atlântica. Por ser uma massa de origem equatorial, ela é quente. Por ser de origem oceânica, numa região onde a temperatura da água do mar é elevada, ela é úmida. A massa equatorial atlântica se forma nas proximidades do arquipélago dos Açores, no Atlântico Norte. Essa massa de ar exerce maior influência na Amazônia Oriental, onde ela será responsável pelas chuvas que ocorrem ali durante o ano, e também na porção setentrional do Nordeste, sendo que aqui, na porção setentrional do Nordeste, o período chuvoso ocorre no verão, outono. Então, por exemplo, lá no Ceará, no Maranhão, no Piauí, Rio Grande do Norte, se fala em quadra chuvosa, que é o período mais chuvoso, que começa no mês de janeiro e se estende até o mês de abril. Mas a MEIA, ela também vai provocar chuvas em dezembro, pode provocar chuvas em novembro, mas o período de maior incidência de chuvas provocadas pela MEIA na porção setentrional da região Nordeste é o período que se estende de janeiro até abril. Isso, inclusive, já caiu em alguns concursos. Aqui nós temos a terceira massa de ar, a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica ela se forma pouco abaixo do Trópico de Capricórnio,
numa região denominada Anticiclone de Santa Helena. Por ser uma massa de ar de origem tropical, ela é quente. Por ser de origem oceânica, ela é úmida. A MTA exerce maior influência nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e na parte oriental da região nordeste. Aqui, na região litorânea, a MTA ela vai provocar nas vertentes das serras voltadas para o Oceano Atlântico as chamadas chuvas de relevo ou chuvas orográficas, que são aquelas provocadas pelo encontro de uma massa de ar úmida com um obstáculo do relevo. Mais à frente eu vou explicar como se forma esse tipo de chuva. Também nos meses mais quentes, quando a temperatura do Oceano Atlântico está mais elevada e a evaporação e a transferência de energia para a atmosfera aumentam, você terá chuvas convectivas provocadas pelos ventos quentes e úmidos da MEC, não só na região centro-sul, como na porção oriental do Nordeste. E ainda do encontro da massa tropical atlântica com a massa polar atlântica, nós teremos as chuvas frontais, as chuvas de frente, que são mais comuns no outono e no inverno e que eu explicarei também mais à frente. No período do inverno, quando a temperatura do Oceano Atlântico diminui e, consequentemente, a transferência de energia e vapor d'água para a atmosfera também diminui, a massa tropical atlântica perde um pouco de umidade. Então, quando seus ventos chegam no interior do país, já estão relativamente secos, razão pela qual, no período mais frio do ano, a massa tropical atlântica irá criar boas condições de tempo, ou seja, aquele tempo bom, parcialmente nublado, com aquela temperatura agradável, enfim. Então, a MTA, ela exerce muito mais influência na zona costeira, que é o ponto do território que recebe maior umidade dessa massa de ar, assim como nas vertentes das serras voltadas para o Oceano Atlântico, onde, principalmente nos meses de verão, ocorrem as chamadas chuvas de relevo ou chuvas orográficas. Para que vocês entendam como se forma uma chuva de relevo ou orográfica, nós temos o mar aqui e aqui nós temos a parte continental. Então, os ventos que sopram do Oceano Atlântico em direção ao continente se depara em vários pontos dos litorais das regiões sul, sudeste e até nordeste, litorais ou áreas próximas ao litoral, com um obstáculo que pode ser uma serra, que pode ser até mesmo uma chapada e por aí vai. Então, esse vento úmido, ao se aproximar desse obstáculo do relevo, ele vai subir. Ao subir, ele vai se resfriar. Ao se resfriar, o vapor d'água irá se condensar, formando nuvens. E quando essas nuvens atingem o ponto de saturação, irão provocar chuvas na encosta de Barlavento, que é aquela encosta receptora dos ventos. Quando essas nuvens transpõem esse obstáculo do relevo, elas já estão relativamente dissipadas, enfraquecidas, gastas, razão pela qual, no lado oposto do Barlavento, que nós chamamos de sotavento, chove sempre menos do que no Barlavento. Então, as chuvas orográficas, que fiquem também na cabeça de vocês, ocorrem no interior. Para ocorrer uma chuva orográfica ou de relevo, não precisa que haja uma serra, uma cadeia de montanhas, uma chapada, o que seja, próximo do mar, não. Basta que haja uma massa de ar úmida em deslocamento horizontal e que essa massa de ar úmida encontre-se com um obstáculo do relevo
criando as condições necessárias para que o ar úmido suba, se resfrie, o vapor d'água se condense, formando as nuvens. As nuvens, ao atingirem o ponto de saturação, irão provocar as chuvas. Vamos para a quarta massa de ar. A massa tropical continental. A massa tropical continental tem o seu centro de origem na região do Chaco paraguaio, que também envolve o norte da Argentina. Essa massa de ar, por ser de origem tropical, ela é quente e é uma massa seca. Então, os livros de geografia citam que essa massa é seca o ano todo, mas que fique bem claro, né, que essa massa de ar ela ganha umidade no verão, mas só que isso não é citado em questões de concurso. Então fica na cabeça de vocês que é uma massa de ar quente e seca, tá? Mesmo sabendo que ela fica úmida no verão, porque os rios voadores procedentes da Amazônia trazem umidade para o Paraguai, norte da Argentina, o que faz com que essa massa de ar fique úmida. Mas, como eu disse, os livros de geografia não citam isso. Então, em prova que tenham em mente que é uma massa de ar quente e seca. Entre as massas de ar que atuam no território brasileiro, é a que menor influência exerce em nosso país. Então, a área de influência da MTC, da Tropical Continental, se restringe mais à parte da região Centro-Sul, principalmente os estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pega também o Mato Grosso do Sul, pega também São Paulo, pode chegar e chega até Goiás. Então, essa massa de ar, quando se projeta para o território brasileiro no inverno, ela irá provocar tempo bom, com temperatura acima da média para a época do ano. Ou seja, ela acaba gerando um verão fora de época, que normalmente é chamado de veranico. Agora, quando ela se projeta em direção ao território brasileiro no verão, aquele período que ela está úmida, ela traz instabilidades do Paraguai, do norte da Argentina, para o território brasileiro. Aí nós teremos também as chamadas chuvas convectivas. Moçada, fique ligado. Em prova, toda vez que a MTC caiu, foi citado apenas que ela é quente e seca. Então, fica com isso na cabeça, mesmo sabendo que essa massa de ar, no verão, ela acaba ficando úmida, por causa principalmente dos ventos úmidos procedentes da Amazônia, transportados pelos rios aéreos ou rios voadores. E aqui nós temos a última massa de ar que atua no território brasileiro, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, para alguns geógrafos, tem o seu centro de origem aqui no Atlântico Sul, nas imediações do arquipélago das Malvinas ou Falklands. Para outros geógrafos, o centro de origem da MPE é a região da Patagônia, localizada aqui no sul da Argentina. Essa massa de ar, por ser de origem polar, ela é fria. E no seu centro de origem, ela é seca, até mesmo porque a temperatura do Oceano Atlântico aqui é muito baixa. No inverno fica em torno de 3, 4, 5 graus, evaporação mínima. E mesmo durante o verão, raramente a temperatura aí passa dos 10 graus. Então, com a água muito gelada, a evaporação é mínima. Então, o que acontece? No centro de origem da MPA, ela é seca. Só que, na medida em que ela avança em direção ao território brasileiro e passa por regiões oceânicas mais aquecidas, onde a evaporação é maior, ela vai se tornando uma massa de ar úmida. E quando chega no território brasileiro, normalmente ela chega fria e úmida. A polar atlântica pode seguir 3 caminhos distintos. O primeiro ramo, que a gente chama de oriental, avança pelo mar
E quando isso acontece, do encontro desse ramo oriental com os ventos quentes e úmidos da tropical atlântica, nós temos a formação das chuvas frontais, que serão registradas principalmente no outono e no inverno, nos litorais sul, sudeste e oriental da região nordeste. Normalmente essas chuvas são acompanhadas de queda de temperatura e muitas vezes vento forte, e deixando inclusive o mar agitado e provocando ressaca nas praias. O segundo ramo da MPA, que a gente chama de ramo central, penetra aqui pelo interior do Rio Grande do Sul e vai na direção do Nordeste, normalmente sendo desviado para o Oceano Atlântico, mesmo antes de alcançar o interior da região Nordeste. Às vezes, o ramo central da MPA chega pelo interior até a Bahia, até Pernambuco e por aí vai, mas não é muito comum não. A passagem desse ramo central também irá provocar chuvas frontais, que resultam do encontro da MPA com a MTA, queda da temperatura e, dependendo da intensidade da massa polar que vem na retaguarda, poderemos ter a precipitação de neve, esta mais restrita nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também a ocorrência da geada, que é uma precipitação mais comum em noites muito frias. Lembrando que a geada é um tipo de precipitação que não provém das nuvens. A geada nada mais é do que o congelamento do orvalho quando este entra em contato com a superfície e esta, por sua vez, se encontra no ponto de congelamento da água. Lembrando que o orvalho é o sereno e que, portanto, é constituído por microgotas de água, e essas microgotas de água, quando entram em contato com uma superfície cuja temperatura se encontra no ponto de congelamento da água, essas microgotas se cristalizam, ou seja, se transformam em cristais de gelo, e ao longo da madrugada a relva será coberta por uma fina camada de gelo. Quando amanhece o dia, você olha para o campo, ele está branquinho. Mas 9, 10 horas da manhã, quando o sol aparece, esquenta um pouquinho, esse gelo derrete muito rapidamente. E nós temos o terceiro ramo, que nós chamamos de ramo ocidental, que ele avança pelo corredor formado pela planície Platina em direção à chamada Amazônia Ocidental, ou seja, a porção sul da Amazônia Ocidental. Esse ar gelado transportado pela MPA aqui no interior, ele fica muito seco. Então, normalmente, o ramo ocidental ele vai causar uma queda acentuada da temperatura, mas nem sempre a penetração da frente fria da massa polar irá provocar um bom volume de chuva, porque nós temos um padrão de umidade relativamente baixo e, por esse motivo, o quantitativo de chuva acaba sendo pequeno. A friagem é um fenômeno mais comum no outono e no inverno, quando esse ar polar chega no Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, regiões acostumadas com altas temperaturas o ano todo, e aí você tem uma queda acentuada da temperatura. Então aqui nós temos o esquema para mostrar como se forma uma chuva frontal. Chuva frontal é chuva de frente, ocorrendo sempre quando duas massas de ar com diferentes temperaturas se encontram. Aqui nós temos o ar frio, por ser mais pesado, ele vai avançando junto à superfície, e aqui nós temos o ar quente, por ser mais leve. Na medida em que o ar frio avança, o ar quente úmido vai subindo. Ao subir, ele vai se resfriar. Ao se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando as nuvens. E quando essas nuvens atingem o ponto de saturação,
nós temos a precipitação. Na maioria dos casos, chuva. Em alguns casos, podendo ocorrer a precipitação de neve. As chuvas frontais, quando são causadas pelo avanço de uma frente fria, trazem consigo a queda da temperatura, porque na retaguarda do sistema frontal está penetrando o ar de origem polar, deslocado pela massa polar atlântica. Então, as chuvas frontais mais comuns são aquelas que resultam do avanço de uma frente fria e o encontro dessa frente fria com ar quente. No caso aqui, o encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica. Cuidado, isso já caiu também em concurso. Aqui nós temos a friagem, essa cor roxa, que é o ar de origem polar. É uma imagem obtida esse ano, que passou, 2022, essa aula está sendo gravada dia 2 de janeiro de 2023, aliás, é a primeira aula do ano, né? Está sendo gravada. E essa parte roxa significa o ar polar. E as setas amarelas apontam as direções do avanço da massa polar. Repare que ela chegou aqui em Rondônia, está chegando aqui no Acre, está em boa parte do Mato Grosso, já está chegando aqui no sul do Amazonas e até mesmo no sudoeste do Pará. Então, a friagem é um fenômeno que ocorre quando a massa polar atlântica consegue atingir a porção sul-ocidental da Amazônia, causando uma queda acentuada da temperatura. Lembrando que o fenômeno da friagem é mais comum no outono e principalmente no inverno, que são as duas estações do ano mais frias. Mas, professor, se a polar não está aqui no sul, não está lá em São Paulo, né? Já chegou aqui no Triângulo Mineiro, já chegou em Goiás, Mato Grosso do Sul, a gente não chama isso de friagem, não? Não. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, não tem um termo específico. Lá em São Paulo eles chamam até de friaca, né? Mas aqui no Rio de Janeiro não. Ah, está fazendo frio. Está frio. Não tem um termo específico para esse ar polar quando chega aqui. Então o termo friagem é um termo utilizado no Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, sudoeste do Pará, quando nós temos a penetração do ar polar que está sendo deslocado pela massa polar atlântica. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal GeoGênio não é monetizado, não tem fins lucrativos, é uma ferramenta criada para auxiliar você que está se preparando para um concurso militar, para um concurso de vestibular, ter aulas 0800 que possam garantir um melhor rendimento nas provas que vocês farão ao longo das suas vidas. A única coisa que eu peço em troca é ajudar a divulgar esse trabalho para alcançar o máximo de jovens e assim auxiliá-los, vocês, nos concursos que irão fazer ao longo das suas vidas. Havendo dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários. Tem uma sugestão de aula, um tema que você queira que eu grave, de geografia, claro, né? Eu vou gravar com o máximo prazer. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!